Eu falo para o jovem de hoje o seguinte: o que é o teu maior patrimônio? Não é o dinheiro que você construiu. Isso é importante, dá liberdade, dá conforto. Ninguém acha mal ganhar dinheiro. É uma coisa bacana, todo mundo persegue, mas assim, definição de sucesso é muito diferente para cada pessoa. Para alguns é ganhar dinheiro, para outros não. Para um grande artista é botar a obra dele, né? É ter a obra dele exposta num grande museu, ou para um cantor é botar... Então não é necessariamente a recompensa financeira. Mas desde pequeno, acho que o que eu sempre imaginei que é o grande ativo que a gente tem é o conhecimento. Eu fui uma criança muito curiosa. Eu recomendo às pessoas que sejam curiosas, mas em tudo. Mas por que o mel na bebida foi colocado? Ah, foi por isso. Mas e o que faz? Isso faz com que essa tua bebida ali seja mais palatável? Eu vou perguntando as coisas. Vou perguntando até saciar essa curiosidade implacável. E eu acho que aprendi uma coisa muito importante, né? Eu cheguei numa idade em que você imagina que você não sabe nada ainda, você tem que muito aprender. O tal do lifelong learning. Aprender o resto da vida, o tempo todo. O conhecimento é a única coisa. Não adianta dizer para um jovem: vocês hoje têm muito mais responsabilidade por ter um mecanismo da tecnologia para te ajudar. A tecnologia não vai substituir a sua mente. A tecnologia não vai me entrevistar, é o Igor que vai me entrevistar. Pode botar um robô aí para me entrevistar, não vai ser igual a você. Você usa a tecnologia a seu favor para você encurtar caminhos e para você poder chegar mais fácil ao resultado. Mas ela não te substitui. O que você vai levar com você é o que você botou dentro da sua mente, não o que está no Google. O Google te ajuda a criar mais conhecimento, mas ele não te substitui. Vai numa entrevista de emprego, o cara te pergunta uma coisa, você vai consultar o Google? Né? Não. Você está demitido na hora, você nem vai pegar o emprego. Então, o grande aliado da minha vida, em tudo que eu fiz, para poder ter visão, só consegue ter visão e criatividade quem tem repertório. O repertório você vai criar. Eu sento na sua frente, eu sento na frente de quem for, eu tenho certeza que eu tenho condição de responder qualquer pergunta. E o que eu não souber, eu vou buscar a resposta. É a era mais que a gente chama de nexialistas, não do especialista que só sabe uma coisa, nem daquele que não sabe nada. É aquele que, se não sabe a resposta, sabe onde buscar. É muito importante as pessoas entenderem o que você trouxe. Então, assim, vida acadêmica é fundamental, a experiência é fundamental, tudo se soma. Uma coisa sem a outra não dá. Então o cara tem que estudar, o cara tem que aprender, o cara tem que ser curioso. Tenho certeza que se ele se alimentar de um repertório vasto, uma visão bacana e geral das coisas da vida, ele tem muito mais chance de dar certo. Isso é interessante porque, bom, a gente está vivendo um momento... Bom, primeiro, antes disso, como é que tu mantém o tesão de continuar sendo empresário no Brasil, cara, e procurando novas oportunidades e tudo mais? Isso eu me pergunto todos os dias. O empresário brasileiro, ele tem um jogo de cintura, né? Ele teve que criar vamos dizer assim, um escudo contra todas as intempéries essas variáveis que ele não controla, né? Um país que vai de um lado para o outro. Agora mesmo a gente teve uma eleição que a gente tem que analisar onde vai parar o país, dividido. O que vai ser bom, o que vai ser ruim, independentemente dos gostos, das divisões, das coisas, mas como que vai ser transitar com essa nova música que vai tocar. Sim. E é muito complexo isso tudo, entendeu? Então, assim, a gente tem uma crítica. Por isso que o empresário brasileiro faz muito sucesso lá fora. Porque lá você tem uma engrenagem que funciona, nos Estados Unidos, na Europa. Nos Estados Unidos, principalmente, que é o grande exemplo. Tudo funciona. Você não tem que ir além, porque você sabe que a coisa, uma está acoplada na outra e vai funcionar. Aqui e você é amplamente confiável, previsível, né? Previsível. Aqui você tem que fazer tudo. O empresário tem que saber, ele tem que olhar para todos os ângulos, porque não vai funcionar se você não tiver, se você não entender o mecanismo. É complexo o mecanismo, a engrenagem, né, dos negócios no Brasil é uma coisa muito complexa. Então, assim, é difícil e eu sempre tirei motivação em falar, eu quero vencer nesse ambiente. Eu amo o meu país. Eu amo. Então, assim, é uma terra de oportunidades. Ninguém conseguiu quebrar o Brasil ainda. Olha que eles se esforçam, porra. Mas se esforçam com todas as forças, né? É verdade. O mundo político ajuda, né, a tentar arrebentar. E o mundo empresarial está sempre se superando, dando exemplo no planeta. Então, assim, isso é muito bacana da nossa parte, entendeu? É muito importante. Quem sabe um dia nós vamos ter os líderes adequados, pensando adequadamente no Brasil como uma mega empresa, tocando ela de forma coerente, tocando ela de forma eficiente, sabe? Competindo com o primeiro mundo, com a competência que os caras têm lá, de igual para igual, e não só tendo sempre dar o jogo de cintura e a criatividade do brasileiro. Nós temos que ter mais força para fazer o país andar com interesses legítimos e não do jeito que sempre foram, infelizmente, até hoje no nosso país, né? Concordo mesmo. Mas, pô, assim, em 2022, assim, cara, a gente tá vivendo uma era que é completamente diferente de quando você começou.
né? Comecei minha agência em 81, só pra você ter uma ideia. Pois é, 81. Eu tinha 25 anos de idade, você nem tinha nascido. Não tinha nascido. Eu nasci em 85. Aí. E aí, cara, então, e que oportunidades que tu enxerga hoje? Onde é que dá pra ir? Dá pra ir, por exemplo, em criptomoeda? Dá pra ir no mercado NFT, essas paradas? É um bagulho que tu tá olhando? É o seguinte, assim, eu olho para tudo, eu resisti bastante com a história das criptos, né? E eu tô numa operação agora muito interessante, que é a Webull, a empresa, a moeda é a Webix. Por que eu entrei nessa história? Eu entrei sócio dessa empresa, porque assim, eu investi muito, assim, muito do meu tempo e muito da minha atenção para o mercado financeiro. Então eu montei uma Wealth e um agente autônomo associado ao BTG Pactual. Ela chama Legend. Eu tenho uma Nest, que é a nossa asset, que faz fundo de investimento, fundo de multimercado, fundo de renda fixa e tal. Eu entrei na Tricorp, que é a minha empresa de private equity, que é tocada pelo meu genro. A gente entrou nisso, então é muito interessante. E sucumbi a criptoativo porque é um utility token. É uma moeda que tem lastro em um projeto. Não é uma moeda especulativa. Eu jamais entraria em nada que fosse especulativo. Claro que ela é tradeada, né? E você pode comprar e vender ela. Ok, isso não importa, mas não é o fim. A atividade da moeda e a ideia da moeda ela é um utility token. É muito complexo explicar tudo isso agora aqui, mas enfim, ela é um projeto de marketing digital, nós podemos chamar, onde a moeda é oferecida pelo varejo, pelas empresas, como se fosse um plano de fidelidade. A pessoa compra, ganha moeda, ela vende produtos, serviços desses clientes para ser remunerada. A Dona Maria, que era uma micro ou nano influenciadora, que não poderia ser remunerada como os grandes influenciadores são, como minha mulher é uma grande influenciadora, minha filha também, ela remunerada por fazer um trabalho para alguma empresa, e depois ela pode usar essa moeda ou para guardar, porque ela entrou no mundo criptoativo que ela nem imaginava que podia entrar, ela ou ele, né? Não estou falando só a Dona Maria, o seu João, quem for, qualquer jovem que fizer que entrar nesses planos. Temos um grande agora com a Vivo acontecendo. Se você fizer isso, você recebe uma criptoativa que você pode trocar no mercado Bitcoin, ou onde for, por dinheiro, ou usar. Conforme a gente vai crescendo essa capilaridade, vai ter mais locais para você usar. Quando a pergunta for feita assim, crédito, débito ou Webix, é porque nós tivemos um grande sucesso. Entendi. Então isso tudo está acontecendo aí na empresa ainda. Tem já alguns anos que ela tem um sistema tecnológico de blockchain fantástico. Então assim, eu não quero complicar para os seus ouvintes, mas explicar. Entrei porque acho que tem um projeto sólido por trás, senão eu não teria posto meu nome na história. Basicamente, um cara entra lá e vende para pessoas. Na verdade, ele fornece um link ou qualquer coisa assim para o cara entrar por ali. E se aquele cara comprar por aquele link, esse cara é remunerado. Dentro de vários projetos, você remunera. É mais ou menos, em vez de você ganhar milhas num plano de fidelidade, você ganha criptoativo da nossa moeda em troca do serviço que você está prestando, ou para o lançamento de algum produto, ou porque você ajudou a vender esse produto, enfim. Entendi. Grosso modo é isso. Depois as pessoas podem entender um pouco melhor. E onde elas podem entender um pouco melhor? No próprio... Eu nem tenho aqui, né, o Mel? O site? Como é que as pessoas entram no nosso site lá? É Webix. Vamos aproveitar essa audiência maravilhosa aqui do Igor, do Flow Podcast. Eu acho que é Webull.com.br. Tá vendo aí? Não é? Tá. Mas enfim. Mas é interessante porque assim... Webix.io. Boa, é isso aí. Tá. Ali você vai entender tudo. Tá. Aí é bacana. É wibx.io. É isso. Tá bom, entendi. E aí, basicamente, as pessoas entram lá, se cadastram e fazem parte dessa rede que ajuda... Vocês pegam um cliente como a Vivo, por exemplo. E aí as pessoas que estão aqui começam a espalhar a palavra. Isso. E essas outras pessoas, à medida que forem... São várias atividades diferentes com cada cliente, entendeu? Entendi. Então depende... E aí eles vão entender o que eles têm que fazer para ser remunerado. E eles vão ajudar a crescer os negócios dos nossos clientes. Vão ser remunerados por isso. Para eles vai ser maravilhoso, entendeu? Então acho que é um jogo de ganha-ganha para todos os lados. E o cliente vai aumentar suas vendas também, entendeu? Então, cara, como é que tu... Assim... Eu entendi que você é curioso e tal, mas você precisa de um nível de conhecimento um pouco além da mera curiosidade para entender a ponto de querer se tornar sócio de um negócio de criptomoeda. Então, veja bem, Cripto, né? eu particularmente não sou expert dessa área.
Eu olho sempre o lado business do negócio. Eu tento entender o que está acontecendo e isso foi o que eu fiz com os meus sócios. Quem toca isso são os meus sócios. Todos os negócios que eu mencionei para você, eu não sou mais executivo. Entendi. Eu faço uma brincadeira, eu vou repetir aqui, algumas pessoas já ouviram falar. O poder do homem, na minha opinião, está na agenda vazia, não na agenda cheia. Eu tive agenda cheia 38 anos, Igor, na propaganda. Das 9 da manhã às 9 da noite, trabalhando que nem um cavalo em cima de uma agenda que eu tinha que cumprir toda hora. Agora eu faço a minha agenda. Eu falo para eles, eu tenho que ser, eu sou um chairman, na verdade eu sou um membro do conselho, presidente do conselho dessas empresas, mas não estou no dia a dia executivo delas. Estão os caras mais jovens, estão os caras que têm muito mais drive que eu hoje para fazer isso, e eu fico atrás, na retaguarda, dentro do conselho. Então, estratégia da empresa, para que caminho vamos, onde vamos, nos macro decisões eu faço parte. Portanto, eu não preciso ser um expert nem de finanças para estar na minha wealth ou na minha asset, e nem de criptoativo para estar na Wibix, porque eu estou sempre olhando o lado business. E outra coisa que é muito importante no mundo de hoje, o know-how é fundamental, mas o know-how é muito importante. Você conhece as pessoas, você tem rede de relacionamento. Rede de relacionamento te abre portas e faz esse cross-selling de negócio entre os negócios. Então eu já consegui fazer muitos negócios entre minhas empresas. Meus sócios não são sócios entre si. Eu sou sócio de todas essas empresas, mas eles não são sócios. Mas tem todo um trabalho onde tem sinergia, a gente tenta fazer as coisas fluírem melhor. Nesse sentido, você é um cara cobiçado por algumas empresas, eu imagino, justamente por por essa característica. Sem dúvida nenhuma. E até sou membro do conselho de algumas, onde eu não sou sócio. Empresas, por exemplo, que a gente adquiriu com o nosso Private Equity. O que é Private Equity? Private Equity é um fundo que compra empresas, faz elas crescerem e depois sai fora. A ideia é ficar entre 4 a 7 anos na empresa, triplicando, quadruplicando o negócio. Quem investe nesses fundos com a gente, multiplica o capital dele por 4, por 5, por 6, por 7. Depende da nossa habilidade em identificar as empresas boas para investir e depende do que nós conseguimos fazer com essas empresas para elas crescerem. Isto posto, eu estou no conselho de algumas dessas que nós adquirimos para ajudar o negócio dos caras a crescerem, porque me interessa que o nosso fundo cresça junto com eles. Nós somos sócios desses negócios. Então é muito interessante. Private Equity, se você olhar hoje Private Equity na carteira de investimentos de um americano, de um europeu, de um asiático, 30, 35% do investimento dele está nisso. Nossa, que é melhor investir assim do que em bolsa de valores, que você não é um expert e você acaba perdendo no cassino. Eu adoro bolsa de valores, não tenho nada contra isso. Tanto que eu tenho fundo de ações nos meus fundos, tá tudo ótimo. Mas o cara quer investir às vezes em papel à vista. Vou comprar Banco do Brasil, vou comprar tal papel. O cara não sabe. Entra na hora errada, sai na hora errada. Né? Então assim, com Private Equity a gente compra empresas e a gente entra no board das empresas, a gente põe dinheiro nelas para fazê-las expandirem e tal. Então quem entrar com a gente nisso, quando a empresa valorizar a gente sair, vai valorizar o capital de uma forma muito mais interessante, mas tem que ter paciência.